Brilha a prosperidade, pai, mamãe, papai, mamãe, seu pai, sua mãe, ou mesmo quem não se dá muito bem com o pai, ou mesmo quem não conhece o pai, a mãe, não importa. O pai e a mãe dão conselhos pra gente e alguns desses conselhos você tem que simplesmente desprezar, descartar se você quiser prosperar. Isso é tão sério, mas isso é tão sério que eu decidi fazer um vídeo só sobre isso. Por mais que eu acho que alguns de vocês aí vão surtar, mas é de todo o meu coração, depois da vinheta eu vou explicar tudo isso. Vamos lá. Muito bem, seja bem-vindo, meu nome é Bruno Gimenez, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu tenho certeza absoluta que se você for comigo até o fim nesse vídeo número 1, você vai dar razão para pelo menos alguma coisa que eu falei aqui e isso pode mudar a tua vida. Número 2, vai ter mantra. E quando a gente escreve o mantra do dia, se você escreve o mantra do dia, você começa a se lembrar dele e usar dele entre um vídeo e o outro. Você lembra qual é o mantra do último vídeo que você viu? Os últimos vídeos mais recentes estão saindo com mantra. Bom, o meu trabalho é ajudar você a destravar a sua prosperidade para subir de nível financeiro. Quem destrava enriquece, esse é o ponto. E se você ainda não conseguiu a prosperidade que você quer, é porque você não tem a programação adequada. Acredite, não é fácil, dá um baita de um trabalho, mas há um caminho para prosperar e ser livre financeiramente. E é isso que eu tenho falado aqui no canal. Se você voltar, centenas de vídeos estamos fazendo sobre isso. E também, se você já sabe, estou fazendo Prospero Lives todas as segundas-feiras, sem falta, tá bom? Tem sempre muita novidade. Se você quer participar das Prospero Lives, a melhor maneira, eu recomendo, é você cadastrar num link que tem na descrição ou que vou colocar aqui na tela. Bom, existem conselhos que os seus pais dão que mudam a sua vida para melhor. Existem conselhos que os seus pais dão que abrem os teus olhos para perigos que você não via. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Porém, existem conselhos que os nossos pais nos dão que são conselhos que travam, prejudicam a nossa prosperidade. Primeiro, a gente precisa explicar para você o contexto de paradigma. Paradigma é um conjunto de crenças. E uma das coisas que mais reforça paradigma é o convívio com os nossos pais, a educação abençoada que a gente recebe deles. Entretanto, os nossos pais nasceram numa época que outras pessoas cuidaram dele. Então, sua mamãe bem novinha, quem cuidava da sua mamãe? A sua vovó cuidava da sua mamãe, e aí a sua mamãe tinha ajuda da vovó, e aí a vovó tinha tias, e aí tinha vizinhos. O que estava acontecendo na época quando a sua mãe era bebezinho? E a sua avó cuidava da sua mãe, e o seu avô cuidava da sua mãe, sua avó e seu avô se davam bem? Como é que era isso? Qual o cenário político, qual o cenário econômico? Qual acesso à informação eles tinham? Tudo isso foi para a cabeça da sua mãe. Sua mãe criou um paradigma, mesma coisa seu pai. O que estava acontecendo quando vovô e vovó engravidaram do seu pai? Como que foi essa recepção? Foi amorosa? Foi de qualquer jeito, tipo bicho? Receberam educação? Receberam cultura? O que estava rolando na mídia na época? Na mídia que existia? O que estava rolando, por exemplo, em termos de economia, de medo? Você é de uma geração que os seus pais e avós eram pós-guerra? Já parou para pensar? Enfim, eles foram criados num período muito diferente do de agora. Eles foram criados no paradigma da escassez, da guerra. Muitos viram isso acontecer. Mas não vai tão longe. Vamos lembrar do plano cruzado, onde faltava comida, do racionamento de preço, do congelamento de preço, do racionamento das coisas. Você ia no mercado, você podia comprar uma quantidade só de coisa. 1988, 1987, eu não lembro direito, tá? 86 eu lembro, certeza. Meu pai chegando com uma caixa de óleo de fritura, óleo de soja, né? Uma caixa de óleo de soja em casa. Olha o que eu consegui comprar. Falando para minha esposa. Não é falando para sua esposa. Falando para minha mãe. O meu pai chegando e falando. Olha o que eu consegui comprar, amor. Olha o que eu consegui comprar. Isso, a esposa, minha querida mãe. Nossa, que bom. Que é o paradigma disso. Onde eu nasci era isso. Eu era o filho mais novo e minha irmã mais velha. Então o que você tem que entender é o seguinte. Os conselhos que foram vindo de família, de criação, são conselhos que foram acatados por pessoas que raramente estudavam o impacto de cada paradigma. Antigamente só existia TV, existia 3, 4 canais, tudo vinha dali. Dizem que hoje um senhor de 80 anos tem o mesmo número de bytes de informação que uma criança recebe com 8 anos. E assim, nem 15% do que uma criança aprende hoje, menos do que isso, vem da escola.
Há 20 anos atrás, 80%, 90% de tudo que uma criança aprendia vinha da escola. Tudo mudou, tudo é diferente. Então vamos lá. Primeira coisa, algumas questões que seu pai e sua mãe falaram que serviam lá no passado e era o melhor que eles podiam dar. E é isso que eu quero dizer, você tem que honrar seu pai e mãe. Certo? Tem que honrar pai e mãe. E honrar é permitir que eles sejam como são. Você nunca honrará seu pai e sua mãe querendo mudá-los. Por mais que seja de bom coração. O pai e a mãe são mais velhos que você, vieram antes. Você tem que aprender a permitir que eles sejam como querem ser. Quando os filhos começam a querer mudar os pais, os conflitos acontecem e a prosperidade é muito mexida. Vamos lá. Primeiro erro, primeiro conselho dos seus pais que você tem que tirar da sua vida e aprender a ressignificar. Quem guarda tem. Filho, quem guarda tem. Filho, quem guarda tem. Minha querida mãe falava isso. E eu posso te dizer que o pouco que eu aprendi a economizar na época que eu era vida louca com dinheiro, que minha mãe falava, quem guarda tem. Porém, o quem guarda tem pode criar na gente aquela atitude conservadora demais. Então, sim, você tem que aprender a salvar dinheiro. Mas não é só quem guarda tem. O pai e a mãe não ensinou a gente, quem investe tem. Entende? Quem gera valor recebe valor. Essas coisas são muito importantes. Então, ressignificar o quem guarda tem. Tá bom? Dá outra visão para ele. Número 2, sem dívida a gente não consegue nada. Sem parcela a gente não é ninguém. Isso é uma mentira. A gente é alguém com ou sem dívida, a gente é um ser com ou sem parcela, a gente é alguém porque nós somos um espírito livre, nós somos um ser de luz, todos nós somos, com as lâmpadas mais apagadas, menos apagadas, mais somos. Ou seja, todos nós somos um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Então, a dívida ou a parcela é uma estratégia meio kamikaze, é uma estratégia meio louca de conquistar as coisas. Então, sem dívidas não se consegue nada, faz com que, para você conseguir tudo, você entenda que você tem que estar sempre com dívida. Vamos transmutar isso, não é dívida. Você vai analisar, eu acabei de comprar um eletrônico, comprei um videogame novo. E aí eu fui pagar à vista. E aí a minha secretária que comprou para mim falou, Bruno, em 6 vezes ou à vista é o mesmo preço. O que eu fiz? Eu paguei em 6 vezes, porque vale a pena. Porque é uma questão de fluxo de caixa. Eu não quis pagar à vista, porque valeu a pena. Então você faz parcelas, você faz as coisas em mais vezes quando isso é conveniente. Mas quando você não tem, fazer dívidas não é bom, não. Você não consegue nada sem dívidas, é mentira. Você não consegue nada sem organização. Se você se organizar e sair das dívidas, você consegue muito mais, tá bom? A gente é pobre, mas a gente é honesto. Essa é uma das coisas que eu não ouvi meus pais falarem assim pra gente. Eu nunca ouvi falar. Embora quando eu nasci mesmo, meu pai já era um vendedor bem sucedido. Então eles não tinham motivo para falar que eu era pobre, porque eu nunca fui pobre. Mas mesmo quem é classe média tem costume de se considerar pobre. Então, se você for estudar estudos do IBGE, se você for olhar estudos de estatística que diz o que é uma pessoa pobre, você vai se assustar. Se você tem uma geladeira, se você tem uma TV em casa, se você tem uma renda de 2.000 por mês da família, você já não é pobre. Então, pare de falar que é pobre se você não é. Beleza? Agora, as pessoas falam isso para se defender. Minha mãe e meu pai nunca falaram isso para mim, mas eu vejo mães e pais falando. A gente é pobre, mas é honesto. Não fala isso. Como se um fosse condição de outro, como se uma coisa tivesse a ver com outra, não tem nada a ver. Ser pobre é uma coisa, ser honesto é outra. Ser rico é uma coisa, ser desonesto é outra. São coisas totalmente diferentes que as pessoas associam. E faz uma puta confusão. Tem gente que é rica e é desonesta, tem gente que é pobre e é honesto. Porém, a taxa de pessoas honestas ricas proporcional é maior do que a taxa de pessoas pobres honestas. Porém, a taxa de pessoas pobres é muito maior que a taxa de pessoas ricas. Então, como a ocorrência de pessoas pobres é maior, é óbvio que as pessoas mais pobres elas têm honesto, desonesto, tudo misturado. E é óbvio que quando você é rico, você vai fazer desonestidade para quê se você já tem dinheiro? Há uma tendência de não precisar ser desonesto, até porque a desonestidade, muitas das vezes, a pessoa tem princípios fracos e necessidades altas. E aí, junto os dois, pronto, dá a desonestidade. Eu não estou falando isso para você se vitimizar e falar, viu, Bruno, é por isso que eu sou desonesto ou porque eu fui desonesto. Eu estou contando só uma história. Então, para de falar a gente é pobre, mas é desonesto. Número 1, a gente não é pobre. A gente está crescendo na vida e a gente é honesto. A gente está se expandindo na vida. Se você quiser falar assim, não repara a minha casa, a gente está se expandindo na vida, não vou gostar muito, mas é melhor. Não repara a nossa casa, ainda não é a casa do que a gente sonha, mas nós estamos gratos com ela.
Aí eu concordo. A minha casa é bem simples, não é ainda a casa dos meus sonhos, mas sou muito grato com ela. Espero que você fique à vontade. Não peça desculpa. A minha casa é bem simples, ela ainda não é a casa dos meus sonhos, mas eu vou te receber nela com muito amor. Coisa mais linda, gente. Tá bom, melhor ser pobre e honesto do que rico e snob. Então eu aprendi isso, eu aprendi um pouco. Não vou dizer que foi da minha mãe e do meu pai, mas foram de pessoas que cuidavam de mim, muito próximas à minha mãe e meu pai, falando que o rico é o snob, né? Ou seja, essas pessoas não combinam com você, né? Então melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto é uma coisa que eu já ouvi falar. Não tem essa, a melhor coisa que tem é ser rico e ser honesto. E vamos falar uma outra coisa que essa daí eu já ouvi e muita gente fala. Essas pessoas não combinam com você. Cuidado com esses meninos riquinhos aí. Cuidado com esses teus amigos da faculdade riquinho, tudo riquinho. Toma cuidado. Tudo aquilo que é novo gera como resistência, gera preocupação. Então, é engraçado como se a característica de ser rico fosse uma coisa que é nociva para aquele que não é rico. Tome cuidado com isso. Ser humano é ser humano, caráter é caráter. Isso é preconceito. Você pode falar, preconceito assim. Mas você é um pouco diferente? Você já recebeu algum tipo de preconceito? Eu vou te falar, quando eu vim morar no Rio Grande do Sul, eu recebi preconceito por ser paulista. Dominei rápido, mas recebi. Gaúcho não gosta muito de paulista, não. Eu não tenho o que reclamar, mas os meus 3 primeiros meses foram complicados. E aí, você tem pele mais escura? Você já sofreu racismo? Ou você é oriental, num lugar que não tem? E aí, você já recebeu algum tipo de apelido? A minha esposa, por exemplo, que é descendente de alemã, ela disse que ela recebeu muito bullying na escola. E aí, alemão batata, é uma coisa assim, eu não me lembro, né? Que é como os apelidos que falavam. Que ridículo, a Aline tão linda. Não interessa, era uma criança, o que é? Na cidade que morava, como é que é? Então, tem que tomar muito cuidado. O dinheiro, a prosperidade combina com a gente, assim como os bons amigos combinam. Não interessa a faixa salarial ou a classe social. Se você faz amizade com as pessoas por afinidade, está tudo bem. Tome cuidado de você não querer se misturar com pessoas por classe social. Sejam mais simples ou sejam mais bem-sucedidos, mais ricos mesmo. Eu me lembro que eu tinha um amigo que era bem pobrezinho e fui na casa dele. E aí a mulher falou assim, a mãe dele, eu tinha uns 11 anos, nossa, você visita a casa de pobre? Eu fiquei tão triste com aquilo, porque para mim não tinha essa diferença. A educação que minha mãe me deu foi muito respeitosa em relação a isso. E aí por que sua mãe falou que lá não liga? Minha mãe tá brava. E ela sempre falava isso, ela se ofendia, sabe? E engraçado que daí depois ela contava para as amigas, esse menino é legal, ele vem na casa de pobre. Então, é tudo problema de autoestima. E a última coisa, essa daí eu escutei muito, você deve ter ouvido e você vai ter que tirar isso do seu vocabulário, principalmente não repassar isso para os seus filhos. Nunca troque o certo pelo duvidoso. Eu escutei muito isso, não troque o certo pelo duvidoso. Óbvio que os pais não querem que a gente seja impetuosos. Então eles têm tanto medo da impetuosidade dos jovens que eles ficam colocando freio. Louvável, porque jovem é impetuoso mesmo. Bingo. Mas existe uma coisa que é o medo dos pais, da geração dos pais transferido para a geração agora. Uma geração que não se apega a nada. Eu tenho no Luz da Serra quase 78 funcionários. E desses quase 78 funcionários, 60% não tem nenhum ano de empresa ainda. O que acontece? É uma geração que não se apega muito a salário, a prêmio, se apega à experiência, se apega a outras coisas. O objetivo não é comprar um carro, uma casa, muito louco, são outros objetivos. Então, nunca troque o certo pelo duvidoso, é uma coisa que prende as pessoas da minha geração, por exemplo, e eu criei uma nova versão disso, que é assim, é certo que se você continuar na zona de conforto aí só pelo dinheiro, você pode ficar doente e infeliz, e é duvidoso que se você não trocar de carreira, você não for buscar seus sonhos, você vai ser feliz. Aí sim, é o certo pelo duvidoso. É certo que você ficar aí, você vai se dar mal, é duvidoso que se você não fizer nada, você vai se dar bem. Tá bom? Então, esses são pensamentos que os nossos pais, ou as pessoas que cuidaram da gente, ou os antigos passaram para nós, que você não pode passar para os seus filhos, não faça isso. E se você passou, tem uma conversa com eles sobre isso. Eu queria também recomendar, 48% da minha audiência tem filhos acima de 18 anos. O que eu fiquei surpreso, obrigado por quem preencheu a pesquisa. Converse com seus filhos, pergunte qual desses pensamentos você já passou para eles. Troque uma ideia, vê como eles pensam prosperidade.
Tentem encontrar um equilíbrio, faça disso um tema de casa, tá bom? E qual é o mantra de hoje? Brilha a prosperidade, 2 pontos. Eu honro os meus pais. Lembre, honrar é permitir que eles sejam como eles são. Brilha a prosperidade, eu honro os meus pais. Brilha a prosperidade, eu honro os meus pais. Se você gostou desse vídeo, se você está comigo, se você está apoiando esse canal, se você está apoiando essa proposta, está comprando essa ideia de levar uma prosperidade com uma mentalidade diferente para o mundo, vem com a gente. E se você ainda não se cadastrou na minha lista VIP do WhatsApp para receber links das Prospero Live segundas-feiras, das top aulas, cadastra aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus, brilha a prosperidade, nunca deixe seu brilho morrer, vai ser o que você nasceu para ser. Quando você é o que você nasceu para ser, a prosperidade brilha para você. Valeu!